Toda honra, toda glória seja sempre dada ao Senhor Jesus. No início do culto, a gente recitou aqui o Salmo de número 115. Só Deus merece todo louvor, toda honra e toda glória. A alegria da igreja em continuar marchando. Hoje, o primeiro domingo, é tempo de perseverar. É tempo da gente continuar. A gente precisa muito de Deus. Eu preciso de Deus. Se Deus sem o pastor Samuel, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é tudo. Eu sem Deus não sou nada. Essa mesma realidade se aplica para você, para a sua vida. Precisamos de Deus. Uma música que a gente ouvimos: eu preciso de Ti, Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Viu? Eu preciso também na vida. Em todo momento nós precisamos de Deus. Então que o Senhor te abençoe, né, e te guarde. A bênção araônica. Amém, amém, amém. E que assim seja. No momento da palavra, da mensagem, eu já estou muito feliz. Um dia para mim muito especial. Primeiro domingo, no mês de janeiro, primeiro domingo do ano. Deus me deu essa oportunidade. Logo cedo, estar pregando ali na Rádio Guarani de Pernambuco. Fui com Marisa. Foi maravilhoso, maravilhoso. Que bênção. E hoje foi uma ação esfera missionária. Às 7 horas da manhã estava lá. Veio direto para a igreja, também um culto maravilhoso. Dei abertura a esse tema, é tempo de perseverar. Foi também algo extraordinário, Deus operou. E agora nesse culto da noite a gente sente essa alegria, alegria da salvação, alegria de servir ao Senhor, não é? E o nosso assunto é Jesus. Eu quero falar hoje sobre o caminho da vida. O caminho da vida é o tema desta mensagem, nesta noite. E gostaria de chamar a sua atenção. Jesus Cristo disse: eu sou a vida. Ele não disse que era a vida? Então hoje a gente vai falar sobre o caminho da salvação, o caminho da vida. Então, às vezes o homem está perdido, né? E nós precisamos olhar para o nosso eterno fanal. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eterno. É aquele que nos prometeu e nos dá vida eterna. Veja o que está em profeta Jeremias. Veja que palavra. Isaías é um profeta messiânico, mas Jeremias também fala do caminho da vida, o caminho da bênção. Mas também, hoje eu vou falar do caminho da morte. O caminho da vida é a melhor opção. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão andando em caminhos de morte. Jeremias 21, o versículo de número 8. Pode projetar aqui e os irmãos vão ler. Eu vou ler uma vez, depois toda a igreja vai ler em voz bem alta. Veja o que está escrito no profeta Jeremias, capítulo 21, o versículo 8. É a mensagem de início de ano, nesse culto de evangelização à noite. Está escrito assim: e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de ti, diante de vós, o caminho da vida e o caminho da morte. Eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Vejamos agora Deuteronômio, capítulo número 30, o versículo 15. Presta atenção. Deus está fazendo uma proposta hoje para todos que estão ouvindo. Ele está apresentando o caminho da vida, o caminho do bem, mas também ele apresenta o caminho da morte. Vejamos agora em Deuteronômio, no capítulo de número 30, versículo 15. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. A vida só em Jesus Cristo. A este povo dirás. Jeremias tinha uma mensagem de salvação profeta. Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida. Eu vou fazer uma pergunta à igreja. Preste atenção, a galeria. Preste atenção, juventude, adolescente. Preste atenção, toda a igreja. Quem é o caminho da vida? A gente pode dizer mais forte: quem é o caminho da vida? Jesus. É Jesus, a igreja sabe. E Ele é o nosso eterno. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Queridos irmãos, eu fico pensando na minha missão, de como servo do Senhor, um pastor, um líder, um sacerdote, um homem escolhido por Deus para estar à frente de um ministério na igreja. E digo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu sei que a missão é muito espinhosa, é muito difícil. E mais difícil ainda é pregar a palavra. Falar da palavra de Deus.
falar desta palavra que infelizmente é tão rejeitada por muitos. Muitas pessoas rejeitam o caminho do céu. Para vocês terem uma ideia, o profeta Isaías, ele chegou a dizer: quem foi que deu crédito à nossa pregação? Porque muitas pessoas não acreditam, não dão crédito, desprezaram a igreja. Outros começaram até bem, mas ao longo do caminho foram vendo as coisas do mundo, foram se interessando mais pelo mundo, optaram pelo mundo do que a Jesus Cristo, do que a sua palavra. A condenação é esta, quando fala no versículo talvez mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens optaram pelas trevas, os homens optaram pelos caminhos tortuosos, pelos caminhos da carne. E aqui, desde o começo, lá no Pentateuco, Deus usando Moisés, usando o povo, diz assim: olha, eu tenho uma proposta para vocês. Eu quero apresentar a vocês a vida e o bem. Eu quero apresentar para você o caminho de delícias, o caminho da eternidade. E eu fico muito impressionado, confesso aos irmãos, quando eu vejo o povo optando errado, escolhendo os caminhos tortuosos. Embora, às vezes o discurso diz que quer o caminho da vida, no discurso diz, mas na prática estão escolhendo o caminho da morte. Exatamente, fala aqui da misericórdia do Senhor para aqueles que se arrependem, mas também existem aqueles que não querem. Existe uma linha que o pessoal pensa que no final todos serão salvos. Eu não vejo isso na Bíblia. Embora a salvação é para todos, mas nem todos creem, nem todos vão crer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. O evangelho é para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. O evangelho definitivamente não é para incrédulo. Não é para pessoas que não têm fé. Não é para pessoas que vivem murmurando. Não é pessoas que vivem rejeitando. Não são para os críticos de plantão, que vivem o tempo todo vendo defeito, falando mal, assistindo o culto e até criticando e tantas coisas que existem por aí. Mas é bem verdade, a gente tem que estar consciente que o mal existe, que a opção pelo mal, muitos estão fazendo por ela, infelizmente. Jesus Cristo disse que a porta é estreita, apertado é o caminho, e observe o que Cristo falou, e são poucos que andam por ele, mas ele diz que a porta larga, espaçoso é o caminho, e são muitos que andam por ele. Não é um pastor que escreveu, é Deus que está falando, é a palavra do Senhor, que a opção pelo mundo, às vezes parece mais atraente. E Satanás, ele é astuto, e tão astuto que quis apresentar para Cristo o mundo, a glória desse mundo que é passageira. E quantas pessoas se acham estrelas, se acham insubstituíveis, se acham melhor, e na verdade só tem um que é bom, bom só tem um que é Deus, e estamos aqui por sua misericórdia, sua graça, e Ele derramou sobre nós. Acompanhe, por favor, em Deuteronômio capítulo 30, o versículo 15. Eu vou ler o 14 e depois o 15. Capítulo 30, a gente pode examinar a palavra. O versículo 14 diz assim, Deuteronômio capítulo 30, verso 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Deus, ele coloca a palavra para a gente entender e praticar, para fazer, para andar no caminho. Mas será que todos querem andar nesse caminho? Será que todos querem realmente andar nas veias do Senhor? Dizer que crê em Cristo, todo mundo vai dizer que crê. Eu digo mais, até os demônios dizem que acreditam, estremecem. Agora eu quero ver a renúncia, eu quero ver a vida, eu quero ver realmente a gente buscar o Senhor. Por misericórdia, precisamos desse caminho. Precisamos de Jesus Cristo. Certa vez eu estava num culto, Oásis de Paz, é o nome do culto. Esse culto eu frequentei muitos e muitos anos. Ali na primeira igreja batista do Recife, no centro da Conta da Boa Vista, de Recife, às 12:30, esse culto começava até 1:30. Eu aproveitava a minha hora do almoço, corria para lá para escutar aquela reflexão, o calor do dia. E uma certa vez um pastor bem inflamado no púlpito, muito inflamado, um servo do Senhor dizia, todo mundo diz que crê em Jesus Cristo, está cheio de pessoas que acreditam. Mas a sua vida demonstra o contrário. Diz que acredita em Cristo, mas as suas obras é como se fosse ateus, que não acredita no Senhor, porque nega o tempo todo com as atitudes e com suas ações. E eu nunca mais esqueci quando ele diz assim, se você for aí em plena Conta da Boa Vista, aquele movimento, aquela agitação, e você pergunta, ei,
Alguém aí acredita em Jesus? Todo mundo está louco. Claro que a gente acredita. A gente acredita. Você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Sim, eu creio, eu acredito. O meu pai me ensinou desde cedo, a minha família é evangélica, até fui para a igreja. Quando criança eu ia para a escola dominical, eu acredito em Jesus. Aí ele disse que surge uma segunda pergunta do pregador: quantos querem segui-lo? A pergunta já tomou outra dimensão. Acredita? Sim. Mas quantos querem seguir a Jesus Cristo? Seguir Jesus Cristo é mais diferente, porque vai requerer renúncia. Não é mais o teu eu, é Jesus que vai mandar, não eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é uma vida apenas de discurso. E aqui, nessa palavra, falando sobre a misericórdia do Senhor para que eles se arrependem, quando a gente dá ouvido ao Senhor, quando a gente guarda seus mandamentos, quando a gente obedece, o ano está começando, e é possível que no ano passado de pandemia, e esse ano também já começa, também continua com a pandemia, tem muita gente fazendo promessa a Deus: se tu me livrar desse vírus, e Deus tem livrado. E se tu me guardar, e Deus tem guardado. Senhor, eu prometo, cuidado com as palavras. Cuidado com o que está prometendo. Deus está no céu, nós estamos na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Muita gente discursa muito, mas na prática não tem uma vida com Deus. Quem sabe alguns estão em casa, não são idosos, não faz parte do grupo de risco, mas está em casa deitado, está em casa dormindo, está em casa no quarto. Será que isso é normal? Muitos têm optado por outro caminho. Versículo 15 do capítulo 30, a gente já leu, mas vamos ver o 15. Olha o que é que diz: vês que hoje, nesse primeiro domingo, hoje, está aqui o pastor Samuel com a Bíblia aberta, palavra de Deus. Veja que hoje, aí você pode dizer dia 30, veja que hoje eu tenho uma proposta para você. A minha proposta, quem está falando é Deus, eu sou apenas um comunicador, sou apenas um pregador. A proposta que Deus tem para você e sua família é de vida, é de bênção, é de eternidade, é de vida, de santidade. Ele tem uma vida melhor para você e sua família. Quem pode dizer amém? Essa é a proposta de Deus. Eu proponho para você, jovem, uma vida de santidade. Eu proponho para você, adolescente, uma vida de busca a Deus. Essa é a minha proposta. Veja que hoje, presta atenção, porque a gente nunca mais vai esquecer desta mensagem. Vai ficar impregnado no nosso coração. Veja que hoje, e não só hoje, faz muito tempo que eu te convido, que eu te mostro, que eu te ofereço, que eu te proponho a vida e o bem. Agora tem a morte e o mal. O versículo de número 16, vamos ver se a igreja me ajuda. Coloca aí o verso 16, os irmãos leiam bem forte comigo, vai lá, 16. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Como Deus quer o meu bem? Você sabia que Deus é bom para mim? Eu, quando criança, eu tive a oportunidade de nascer num lar evangélico e eu escutava aquela música: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente agora, vou. Deus é bom para mim. Como Deus é bom para mim, não é? E depois, já adolescente e jovem, teve um tempo que pegou essa música: meu Deus é bom para mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom para mim. A igreja pode dizer amém? Deus é bom, e Ele tem o melhor. Agora escolhe. Eu te proponho uma escolha. Aqueles dois ladrões, teve um que escolheu a vida eterna e o paraíso, você lembra? Teve um deles que escolheu a vida eterna e o paraíso, mas o outro, e nada. Tem esse grupo, viu, dos rebeldes, e eu quero dar um conselho à igreja: não te associes a eles, eles estão em todo canto, os insatisfeitos, aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus. Quando você vê uma pessoa falando mal do evangelho, não, eu sou de Deus, mas você vê mal a pessoa falando de liderança, pode ir perseguir, que essa pessoa não serve a Deus. Muitas vezes são pessoas que estão introduzidas até no nosso meio, mas não tem compromisso com Deus, não tem serviço, não tem alegria de servir, a não ser para se exibir e aparecer. Mas Deus, Ele quer muito mais de mim e de você. Ele quer nos dar a vida eterna. O texto ainda diz,
Versículo 17, a igreja lendo, é bom a igreja ler participando. Verso 17, o que é que está escrito? Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e se fores seduzido para te inclinares para outro deuses e os servires, o que é que vai acontecer? Verso 18, vamos ver o 18, o que é que diz? Então, eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Deus está dizendo que não vai ter vitória os rebeldes e desobedientes, aqueles que não querem obedecer. Agora a gente está falando, não mais aqui Moisés, mas Deus, Jesus Cristo, que é maior que Moisés, Ele tem uma proposta. Ele tem a nova Canaã celestial. Ele tem um céu preparado. Eu vou preparar lugar e eu vou preparar para você. Dirás a esse povo. Ele diz que diga ao povo. Eu tenho uma proposta para ele. Eu tenho vida. O profeta Jeremias também vai dizer numa das suas cartas, ele escrevendo, eu é que sei o pensamento que tem a teu respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não do mal, para no fim te dar vitória. Quem crê, diga amém, irmãos. Deus tem um pensamento neste ano para você de vitória. Senão a gente nem conseguiria chegar. Se chegamos, Deus está querendo dar uma oportunidade. Deus está querendo que levantemos nossa cabeça e passamos a possuir aquilo que Deus nos deu, a terra, mas trabalhando para o Senhor. Porém, se teu coração te desviar, porém, se você não quer dar ouvidos, se você for seduzido para te inclinares a outros deuses e servires, então te denuncio hoje. Há uma denúncia de Deus. Há realmente Deus uma tristeza com aquele que profere e não está na presença do Senhor. Já pensou essa mensagem no primeiro domingo, alguém escutando e vai passar o ano todo e um rebelde, mesmo escutando o que Deus está dizendo? No primeiro domingo, começando o ano, ouvindo que você tem que estar na presença dEle, andar com Ele, não se desviar, mas você no coração, muitas vezes se embaraçando, prefere andar na contramão de Deus. Isso é perigoso. Porque Ele está dizendo que vai te denunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te denuncio hoje. E Deus chama a testemunha para aquela pessoa que rejeitou, que aceitou. Veja qual é a testemunha, versículo 19. A igreja, eu gostaria que os irmãos lessem comigo, bem forte o verso 19. Vamos lá? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e a tua. Quem aqui escolhe a vida? Escolha a vida, Jesus está dizendo, para que vá bem, para que ande com o Senhor. Queridos irmãos, eu quero voltar para o texto inicial que a gente leu, do profeta, quando ele fala que o homem precisa escolher a vida, escolher Deus. Profeta Jeremias, capítulo 21, e aqui na mensagem, Deus está dizendo, você vai dizer a este povo, é a missão do profeta. E sabe o que ele disse? Assim diz o Senhor. Não é assim diz o profeta. Assim diz o Senhor. Embora ele fosse o canal dessa revelação divina, do oráculo de Deus. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti, diante de vós, o caminho da vida e o caminho da morte. Queridos irmãos, a vida, na verdade, ela é marcada por diferentes caminhos. Ou não? Será que só tem um caminho? Ela é marcada por vários caminhos. A gente precisa tomar uma decisão. Eu já vi um pastor de filosofia, professor de filosofia, pastor também, o nome dele é até Irineu, lá de Casa Amarela. Ele foi meu professor de filosofia no seminário. E ele dizia que Deus não criou robôs. Deus não criou robô. Vai por aqui, vai por aqui. Deus ensina para onde você deve ir. Agora você é que vai tomar a decisão. Sei que isso aí tem muitas implicações teológicas, vai ter muita discussão. Mas enfim, será que Deus sabe quem que vai escolher Ele? Quem quer andar com Ele sabe. E aqueles que vão rejeitar a palavra do Senhor. É interessante que o próprio Israel rejeitou Deus. Um povo escolhido dera as costas para Deus. O boi conhecia seu possuidor, o jumento também, a manjedoura, mas meu povo não me entende. O povo não tem conhecimento de mim. Ele fala o tempo todo, o profeta, e reclama de um povo que não quer aceitar a proposta de Deus. Deus tem uma proposta para o povo dele. Deus tem uma proposta para você nesta noite. A proposta de Deus é alegria. Quem não quer paz? Todo mundo rompendo que Deus dê saúde e dê paz.
Porque a praga da pandemia, essa miséria, esse vírus assassino que tem por aí, ou não, letal, muita gente falou, eu quero é viver. Eu conversava com um jovem essa semana, e ele preocupado, eu até comentei isso na reunião, hoje da liderança, ele dizia assim, será que eu serei o próximo? Porque morre jovem, essa semana foi sepultada uma pessoa aqui, na cidade de Camaragibe, ali da primeira igreja, um jovem, não é isso, Beto? Estava aí, Beto está conosco, é o diácono da primeira igreja, está conosco, seja muito bem-vindo, irmão Beto Arruda. Mas o que eu fico pensando, Beto, é que tem pessoas que escolhem Jesus. Tem um hino que a gente cantou muito, assim, eu quero é Deus. Lembra dessa música? A juventude cantando, eu quero Deus. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero me aproximar do Senhor. Aí o irmão vem cantar uma música poética hoje. Eu preciso de Ti, Senhor. Sobretudo quando a morte ao meu lado chegar. É nesse momento, irmãos, que muitos médicos escutam confissões de enfermeiros que está isolado com aquelas pessoas que realmente, só naquele momento, as pessoas dizem, não adiantou nada. Não vai levar o carrão, nem vai levar o carrinho. Porque tem gente que é cheio de orgulho com aquele carrinho que só pega no pão, mas é cheio de orgulho. Nem um carrão, nem um carrinho. Nem um casarão, nem a casinha. Não leva nada. Você sabia disso? Se tiver aliança, a esposa tira. Tira ou não tira? Eu já vi uma vez tirando sem querer sair. Sai. Estou até um produto para sair. Porque é arriscado até depois alguém levar. Irmãos, a gente não leva nada. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Deus. Então, a mensagem desta noite tem uma proposta. É importante que descobramos os melhores caminhos que Deus está nos oferecendo. E faz tempo que Deus te avisa. Geralmente, muitos procuram o caminho da rebeldia, distante do Senhor. E é nessa mensagem desta noite que Deus tem uma proposta para você. Usando o profeta Jeremias, do capítulo 21, versículo 8. E eu quero tirar pelo menos 3 lições desse versículo 21, desse versículo 8 do capítulo 21. Primeiro, eu já falei, Deus está falando uma proposta. Eis que ponho diante de vós. Irmãos, Deus tem colocado coisas maravilhosas. Muitos presentes diante de nós. Eu estou colocando diante de você. Eu coloco diante de vós. Deus sempre coloca proposta para nós. Em Apocalipse, no capítulo 3, deixa eu ler aqui, Apocalipse 3, a gente vai lendo a Bíblia, você vai aí também crescendo na leitura da palavra. No capítulo número 3, versículos 7 e 8, veja o que aqui está escrito. Vamos aqui aproveitar nesse primeiro domingo com essa alegria, fazendo a obra do Senhor e pregando a palavra. E ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, quem fala o que é santo. Escreve, quem diz é o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. É aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras. E pus diante de ti, eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Deus está falando esta noite, o Espírito Santo dele, que tem uma porta aberta para você aqui. Eis que eu coloco diante de você uma proposta. Tem porta aberta para você. Quantos creem? Diga amém, irmãos. Deus está falando que tem porta aberta para a sua igreja. E demais, ninguém pode fechar. O que eu tenho para você, ninguém pode tomar. Ninguém fecha a porta que eu abri na tua vida. Ninguém. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O ciumento não pode fechar. O invejoso não pode fechar. Aquele que não gosta de você, sinto muito, não pode fechar. Porque quem abriu foi Deus. Quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus abre a porta, fui eu que abri. Eu quero ver quem consegue fechar. Foi Jesus que abriu o caminho do céu. Sem Ele, não há outro meio de ir. É só por Jesus. É Ele que abre a porta. É Ele que dá alegria na tua casa. É Ele que põe o pão na tua mesa. É Ele que dá felicidade no teu lar. Vale a pena servir esse Jesus? Vale a pena. E por que será que tantos têm recuado? Tantos têm dito não ao Senhor, enquanto Ele faz tudo para nós. Agora o texto ainda diz, olha, ninguém pode fechar, que a porta que abriu foi eu. Olha, eu sei que tu tem pouca força, Deus está dizendo, sabe que é fraquinho. Pastor, eu sei que tu é fraquinho, eu sei que tu tem pequena força, mas olha o que Ele diz aqui,
Eu sei que tu tem pouca força, Deus sabe. Mas eu sei também que tu guardaste a minha palavra e tu nunca negaste o meu nome. A igreja pode dizer amém? Deus não quer nenhum Sansão, ou seja, pode vir um Sansão. A força tua vem de Deus. A força que você tem, quem dá é Jesus. É Deus quem dá força. É Deus quem levanta. É Deus quem unge. É Deus quem capacita. É Deus quem envia. A obra é dele. A glória é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o caminho para a vida. E a gente tem se dedicado, gastado muita energia em coisa que não é de Deus. Comece a gastar energia, comece a ler Bíblia mais. Esse ano vai ser diferente para você. Você vai ler Bíblia, a porta vai se abrindo, vai abrindo a tua mente. Deus vai mostrando coisa que você não conseguia enxergar. Estava tão perto de você, você não conseguia ver. Deus é dono de tudo, dono desse mundo e tudo que nele existe. É dono do ouro, dono da prata. Você está pedindo a pessoa errada. Você está tentando agradar a pessoa errada. Tenta agradar a Deus. É Ele quem abre. É Ele quem tem. Pedro me dá uma esmola e fez: eu não tenho nem ouro nem prata. Agora Jesus disse: minha prata é meu ouro. A prata é dele, o ouro é dele, tudo é dele. E Pedro disse: eu não tenho nem ouro nem prata, porque eu tenho, eu te dou. Ele é homem de fé e orou. E o aleijado levantou-se ali na porta, né? Ele ficou vendo. Ele andou. Agora, Jesus tem ouro e tem prata. Quem pode dizer amém? Às vezes a gente quer apostar nas pessoas e eu vou tentar agradar. Agrada, é bom viver em paz. Mas saiba de uma coisa: quem vai te dar vitória não é Camaragibe, não é o estado de Pernambuco, não é o Brasil, não é o mundo. Quem dá vitória é você, quem leva para o céu é Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. É Ele quem dá vitória. Eu gosto muito de uma música, esqueço o nome da cantora agora. Diz que tudo é Ele. Quando eu estou em aflição, que no meu coração é Ele. Não sei se é Noemi Nonato, tem uma música tão linda. Eu passei um bom tempo na minha vida em programação de rádio, eu escutava, me deliciava. Os ouvintes pediam que eu ficava feliz de ouvir músicas, mensagens ao coração. Queridos irmãos, Deus faz uma proposta essa noite para a igreja EBT, para todos que possam ouvir. Ele está dizendo que propõe diante de você a vida. É uma oportunidade. Sabe que proposta é essa? É uma oferta. É uma oferta para você. Agora você pode se dedicar ou não. Você pode se esmerar ou você não. Você optou para ficar mais abraçando as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Você insiste em dizer que não está entendendo Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas eu vou te acrescentar. Me busca primeiro, que eu vou te dar tudo o que você precisa. A gente fica esquecido de Deus, faz corpo mole para a obra. O pastor convoca uma reunião, vou não. O pastor tem uma multidão, quer ir hoje não. Você está fazendo para mim não, meu querido, meus irmãos. A gente está trabalhando para Jesus. Aqui quem é, ó? É Jesus. Está vendo essa equipe da mídia? É Jesus que vai recompensar um por um, que a obra é dele. Porque através de vocês, outras vidas estão chegando. Agora muita gente quer ficar em berço esplêndido. Olhando para A, olhando para B, olhando para o alfabeto inteiro. Olha para Jesus, Ele é o autor da minha fé, da tua fé também. É Ele quem dá vitória ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem uma proposta, Deus tem uma oferta. Deus tem as melhores ofertas. Você está dizendo que tem oferta lá fora? A de Deus cobre qualquer uma. Diga assim: a oferta de Deus é bem melhor. Somente a galeria. A oferta de Deus. Você da galeria nem disse. Presta atenção, vamos lá. A oferta de Deus melhorou. É bem melhor do que alguém está te apresentando, do que alguém está querendo fazer a tua cabeça. Cuidado, você está dando muito ouvido a disse-me disse. Olha para a Bíblia, olha para Jesus. Começa um ano diferente. Começa um ano, não tenta repetir o que aconteceu. Esse ano vai ser melhor, mais livramento, mais graça de Deus, que Ele está fazendo uma proposta de vida e vida com abundância para aquele que crê na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem sempre o melhor. Por exemplo, Deus faz uma oferta hoje para muitos que estão em rebeldia. Ele oferece o perdão. A igreja pode dizer amém? Uma oferta de Deus, o perdão. Outra oferta de Deus que eu acho que mais do que nunca mais estão pedindo a Deus: saúde. Senhor, me dá saúde. Jesus, minha saúde. Jesus, minha saúde. 1 hora da manhã, irmão. Jesus, minha saúde. Jesus, a saúde do meu marido. Jesus, a saúde do meu pai. Jesus, a saúde. Eu nunca vi. Está chegando lá no céu. Tanta saúde, saúde. E Jesus quer que a gente tenha uma vida saudável, espiritual também. Uma vida saudável. Quando as coisas apertam,
Ai meu Deus, a gritaria vem, o sufoco. Ai meu Deus. E Deus está fazendo uma proposta nesse começo de ano para você, jovem, adolescente, para os irmãos. Me escolha. Escolha a minha oferta. Eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maravilhoso. Mas muitas vezes Israel não quer escutar Deus. O meu povo não me entende. O meu povo faz vista grossa, ouvido de mercador. E Deus repreende Israel pela sua rebelião. Veja o Salmo 81, a igreja. Observe, capítulo de número 81, o versículo de número 7. Clamaste na angústia, e eu te livrei. Eu respondi do lugar oculto dos trovões. Eu pôs-te nas águas, proveite nas águas de Meribá. Você sabia que Deus prova a gente ou não? Deus prova, Deus testa. Eu tenho aprendido isso. Deus coloca na prova para ver o que tem no nosso coração. Às vezes na primeira prova, vou-me embora. Não era para ir não, varão. Teu negócio é com Deus. E ele diz assim, eu te provei. Olha o que é que Deus diz no verso 9. Aliás, verso 8. Salmo 81, 8. Ouve-me, povo meu. Deus está falando com o seu povo. Ouve, povo meu, e eu te demonstrarei. Ah, se Israel me tivesse ouvido. Ah, se Israel me ouvisses. Não haveria entre ti Deus estranho. Você sabia que o povo diz que ouve a Deus, mas tem coisa estranha na vida? Coisas estranhas, atitude estranha. Não te prostrarás ante Deus estranho. Olha o versículo 10, a igreja lê comigo o verso 10. 81, 10, toda a igreja, vamos lá? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do... Abre bem a tua boca, e eu vou te encher. Deus tirou a gente do Egito, da vida de servidão, do pecado. Tirou alguns dentro da macumba, dentro dos terreiros de candomblé, dentro da prostituição. Arrancou você dentro de motéis da vida. Arrancou muitas vezes o homem dentro da violência, dentro da prostituição. Deus tirou, deu um banho. Tirou muitas vezes você das drogas. Tu agora vai andar para o caminho é esse. Tu vai andar comigo e eu vou te dar vitória. E não olhar para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Olha para Jesus, olha para frente, que na tua vida será revestida de vitória. A igreja pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Está na hora de deixar de disse-me-disse e te posicionar. Eu falei, estava ali na igreja pregando, na igreja Batista Central do Ibura. Estava lá com o meu diácono, com o nosso irmão Cristiano, com minha esposa e outros irmãos. E ele disse assim, tem muita gente que pega seu carro, tira a garagem e vai para todo canto. Finais de semana de muitas coisas, mas não tira o carro para a igreja, para o evangelismo, para uma visitação, para a obra do Senhor. Não! Mas é crente e quer bênção do céu. Queridos irmãos, tem uma proposta aqui. Eu sou o Senhor teu Deus. Fui eu que tirei de você o jugo pesado. 430 anos de escravidão. Eu tirei da tua boca, eu quero te encher. Versículo 11, a igreja leia comigo, por favor. Agora eu gostaria que a igreja lesse comigo de pé. A igreja está forte aí, vamos de pé. Veja o verso 11. Se o povo quis ou não, vamos lá. Mas o meu povo... Pode sentar. Israel não me quis. Por que será? Tanta desgraça no mundo, tanta coisa. Deus, mas o povo não quis ouvir a Deus. Israel não me quis ouvir. Queridos irmãos, aí ele diz assim, pelo que eu entreguei aos desejos do seu coração. Deus está entregando. Ah, você não quer não? Você não quer minha obra, quer o quê? Então vá. Deus diz aqui, eu entreguei, verso 12 está assim. Eu entreguei a você o desejo do seu coração. Você não quer a palavra não? Escola dominical você não quer. Embaixador você não quer, só na hora de chegar a medalha. Você só quer isso. A mensageiro você não quer, só na hora de ganhar o prêmio. Ah, você é homem, você só quer vir na hora quando se forma para cantar no coral, para cantar quando tem aniversário. Aniversário é homem até de olho só, é isso? Ah, você é das mulheres. Você só quer quando tem aniversário da MCM. Ah, você... Ah, irmão, Deus ele conhece, quem serve ele conhece. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém, irmãos. A gente deve querer a Deus em todo o tempo adorando a Deus. Essa mensagem não é do pastor Samuel, essa mensagem é do Senhor para a sua igreja. Nesse começo de ano, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer tudo para Deus e Ele vai cuidar do restante das outras coisas. Será que é difícil?
Eu às vezes fico pedindo a Deus capacidade dele me instruir, para eu fazer com que o povo entenda. Mas às vezes o coração está endurecido. O povo não me quis ouvir. É a dureza. Se envolve em tudo. Igreja não vou quando estou vírus, mas quando tem a questão da política, vira até noite. Quando tem coisa do interesse, faz tudo. Vai para a igreja quando dá 8 horas, o culto vai terminar não. Irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, que tem desprezado ao Senhor. Seguindo em frente, ele diz assim, se meu povo tivesse me ouvido, verso 13, se Israel andasse nos meus caminhos, quer dizer que não está andando. Se eles andassem, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. E os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. E o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o que, igreja? Com trigo mais fino. E o mel, saindo da onde? Da rocha. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que Deus tem o melhor para a gente. Está entendendo essa mensagem? Não fique triste nem bravo não. Deus está dizendo que quer o melhor para mim e para você. Eu proponho diante de você. Devemos lembrar que Deus tem oferta. E a maior oferta de Deus para a nossa vitória é a salvação eterna. Ele oferece salvação para quem crê. Deus tem proposto o caminho da vida. Tem muitos versículos aqui. Lá em João 5,40, Jesus diz assim, vocês não querem vir a mim para ter vida? Coloca aí, por favor, 5,40. É um versículo muito bom. Foi Jesus que disse isso. O povo, os judeus disputando com ele. E Jesus falando, e eles, não, eu acredito em Salomão, eu acredito em Abraão, mas não acredito no Senhor. Eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Abraão. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas a gente também não dá ouvido a Deus. Não está dando ouvido mais ao Senhor. Veja aí, João 5,40. A igreja pode ler? E não quereis vir a quem? Para ter o quê? Deus está propondo a vida nesta noite para a gente. Mas vocês não estão querendo ver a vida? Eu falo isso porque nesse momento, quem sabe, muitas pessoas estão ouvindo aí a palavra, ou aqui, ou em algum canto, o Espírito Santo prepara. Eu falava com o irmão, ele disse, mas pastor, Deus falou tanto comigo domingo passado. Foi o culto todinho, o Espírito Santo falando ao meu coração. Eu não sei quem está do outro lado, definitivamente eu não sei. Eu sei que Deus lhe ama. Eu sei que Deus está fazendo uma proposta nova para você andar no meu caminho, andar no caminho dele. Deus quer que você deixe tanta carregação, tá com a mente carregada, tanta preocupação como ganhar dinheiro, como se manter. Não se preocupa com isso, se preocupa com Jesus, que Ele está cuidando de tudo na tua vida. Queridos irmãos, vamos atentar para a proposta de Deus. Veja aí, por favor, Gilton. Isaías 55, 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2. Vamos ler essa proposta de Deus. É uma proposta. Isaías 55, 1 e 2, que é que está escrito? Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Verso 2, a igreja. Porque gastais o dinheiro que não é pão, e o produto do vosso trabalho? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma. Deus quer que a gente se deleite nas coisas dele. Que seja um ano de consagração, que seja um ano de opção por Deus, de ler sua palavra, de orar, de deixar algumas coisas que você sabe, nós sabemos que não está agradando ao Senhor. Deus tem uma proposta. Agora a escolha é nossa. Veja o que é que ele diz. 2 caminhos, a vida e a morte. E eu volto para o texto áureo da mensagem desta noite. 21, 8. A este povo dirás, Deus manda o profeta dizer, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Ô pastor, por que Deus coloca o caminho da morte? Porque as pessoas são rebeldes, não querem obedecer a Ele. Deus quer que ele morra? Não. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Mas que se arrepende e que volta. Mas a opção é do próprio homem que não quer andar mais com Deus. Veja o que ele diz. Temos que tomar uma atitude. Não há como ficarmos em cima do muro. Não há como ficarmos neutros, indiferentes e alheios. Deus está chamando o mundo para uma conversa. Deus está chamando o mundo inteiro para um particular. Eu via uma pessoa que trabalha na área, um cientista, alguém dizendo assim, esse vírus chegou
está confundindo muito a ciência. E ele dizia que agora já neste ano, no final do ano, descobriram que ele tem mais de 800 mutações, 800. E alguém pega, parece uma gripezinha bem leve, outras pessoas podem levar a óbito, dependendo da sua atuação. Quem estava falando foi que é especialista na área. A gente precisa ter cuidado, e agora, pastor, Deus tem uma escolha, não é fácil tomar uma decisão. A gente sabe que tem decisões difíceis, por exemplo, casamento, nos negócios. Tem momento que você fica encurralado no canto da parede, mas você precisa tomar uma decisão. Essa decisão vai implicar. Eu vi um irmão falando, até conversei com o Mozart, o diácono Moza, que dizia assim: esse ano eu quero perder tantos quilos, parece que é 8, quer perder 8 quilos. Eu disse: e agora? Eu falei: mas por enquanto ainda está nesse meio feriado, eu vou começar a comendo um cuscuz inteiro, comer negócio. Ele não quer perder 8 quilos, não. Você vai ganhar, se brincar, vai ganhar mais 8. Eu até disse a ele: cuidado. Não, mas depois, e nunca toma uma decisão. Parece esse exemplo muito simples. Eu sei que é importante a academia, sair do sedentarismo, fazer exercício, mas fechar a boca é muito importante. Mas não consegue. E vai ter o resultado. É final de ano esse bolo. Ainda tem um resto no final do ano. O resto que sobrou do negócio. Mas está comendo, tem gente dando cano de ferro na geladeira, indo passando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Enquanto não vê a geladeira seca. E o pior, a energia está aumentando. Porque quando abre a geladeira, toda hora ele fica olhando e comendo. É que tudo é doce. Eu não vou dizer o nome, né? Porque isso aí não quero nem comentar, mas estou comendo tanto, pastor. Ficou um frango lá, todo mundo em casa enjoou. Eu estou dando cano de ferro, estou comendo tanto. Cuidado, meu irmão. Você vai querer perder peso desse jeito? Mas observe que isso aí é até um pensamento. Mas o povo faz opções erradas. Observe que quando Pilatos convocou o povo para fazer uma escolha, Barrabás ou Jesus, o povo optou por quem? Falta Barrabás e mata Jesus. Que o sangue dele cai sobre nós. Mas veja bem o que é que o povo faz. Em carnaval aí, ano anterior, dançaram, um cara se vestiu de Satanás, pisava Jesus, pintaram e bordaram. Você lembra disso? Está lá tudo vazio. Tem carnaval para ninguém. Não brinque com Deus. Aleluia. De Deus ninguém zomba. Tem gente falando muita besteira. E a Bíblia diz que toda palavra frívola que os homens disserem será réu de juízo. Ninguém ganha para Deus. Jesus é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Ele é que tem palavra de vida eterna. Ele é o grande Deus Shaddai. É o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Irmão, já pensou alguém ser Pai da eternidade? É para brincar. Eternidade a gente já não compreende, que nós somos tanta limitados. E ser Pai dela? Muita gente que infelizmente ainda não despertou, a ficha não caiu. Não está levando Deus a sério. A minha oração é que esse ano faça a diferença. Não seja aquele crente só chegar na igreja e se sentar. Eu adoro isso, cuidado. Cuidado que Deus tem chamada para você, não é só isso não. Ele quer mais alguma coisa na sua vida. Queridos irmãos, Abraão levou Ló e fez uma escolha também. A gente poderia adentrar nesse texto, muita coisa vamos descobrir na Bíblia. O poeta cantou, todo mundo conhece essa música. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E amanhã? Amanhã pode ser, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, teu amigo, quando ouviste falar de Jesus? Tem gente que fica brincando, largando piada. Como diz, tirando onda. Vai chegar o juízo, irmãos. É a Bíblia quem diz. Você tem que ter uma escolha. Qual é a sua escolha? Qual é a sua visão? Pense bem, principalmente no versículo 19 de Deuteronômio capítulo 30. Principalmente nesse versículo 30 a 19, eu peço novamente que a igreja fique de pé. Os irmãos, fica de pé. 30 a 19, lá de Deuteronômio, vamos lá, Gilton. Toda a igreja pode ler comigo hoje? Lê mais uma vez. Os céus e a terra que tenho proposto a vida, a bênção, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua
Pode sentar, irmãos. Escolha Jesus, Ele está dizendo. É o caminho da vida. Queridos irmãos, e para finalizar, a gente falou da proposta, a gente falou de uma escolha e o resultado, agora eu estou encerrando essa mensagem. Qual é o resultado? Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Os céus eu tomo por testemunha, a terra contra você. Eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus coloca dois caminhos, o largo e o estreito, a morte e a vida, a perdição eterna e a salvação eterna. Tem gente que pensa, não, eternamente salvo. O profeta Malaquias, ele escreve sobre isso. E uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. A mensagem, isso é evangelho. Muitas vezes os púlpitos hoje, infelizmente, estão querendo massagear, mas a Bíblia fala de céu e de inferno, da bênção e da maldição, da vida e da morte. E nós precisamos pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Agora tem um conselho, escolha a vida. Faça uma opção para trabalhar por Jesus com alegria. Faça uma opção por ler a palavra, a Bíblia. Qual é o resultado? O resultado, todo caminho leva a um lugar. Provérbios 14, 12. Devemos atentar o que Deus está falando nesta noite. Eis que eu ponho diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, 8. A palavra é muito clara, meus amados. Deus coloca para nós o caminho da santidade. Josué disse ao povo, quando ia atravessar o Jordão, aos sacerdotes, vocês vão na frente. Mas Josué disse, no capítulo, agora eu não lembro o capítulo, me parece que é o 3:5, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Se a gente começar a se santificar, esse ano será um ano de maravilha na minha vida, na tua vida. Não importa o que estiver acontecendo, não importa se o vírus, ele se transforma 800 ou 1000 vezes, ou 100 mil vezes. Deus é maior, Deus é grande, é o poderoso, é aquele que dá vitória à sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Glória ao nome do Senhor. Agora Deus coloca opção, você tem que optar. Atente bem para o que Deus está falando. Infelizmente, muitos estão escolhendo o caminho da morte. Continuam nas drogas, continuam na mentira, continuam no erro. Já ouviu falar do ministério do erro? São pessoas que não conseguem acertar, vivem no erro. Vivem diferente, não tem mais santidade. Infelizmente, muitos estão escolhendo o caminho da morte. Como ovelhas, estão indo para o matadouros a passos largos. Tem um pregador, evangelista, Billy Graham e outros pregadores. Sempre ele, quando estava pregando, ele dizia, você sabe quantas pessoas estão indo para o inferno agora e quando a gente está aqui? O inferno é pior do que qualquer UTI do coronavírus, que é pior do que tudo. Eternamente sem salvação. Muitas pessoas não acreditam. Não acreditam. Inclusive o rico daquela parábola, depois que chegou lá, falou, avisa meus irmãos. Ele falou, não, lá tem Moisés, olha Moisés falando aqui. Lá tem os profetas, escute, na rebeldia, optou pelo mundo. Nem parece mais ovelha, parece mais um pavão agora, mudou. Não é aquela ovelhinha mais não, mudou porque o mundo está mudando, a cabeça está... Não parece ter aquela simplicidade que o Evangelho tem. É lamentável isso. Infelizmente, o resultado final não é bom. O caminho do pecado, o caminho do vício, o caminho do adultério, o caminho da prostituição, o caminho da violência, o caminho dos prazeres, o caminho da fama e tantos outros caminhos. Longe do Senhor. O pregador disse que tudo é vaidade. Infelizmente, muitas pessoas não querem ouvir mais Deus. Vamos só relembrar que eu queria que ouvir uma música. Alguns irmãos podem me ajudar. Uma música enquanto a gente faz a consideração final. Por favor, alguém pode tocar uma música? Ou o pastor Abisaí, ou Lídia, por favor. Tem uma proposta. A mensagem de hoje fala de uma proposta. Fala de uma escolha e fala um resultado. Dependendo da nossa escolha, teremos um resultado. Ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade com Deus. Eu vou trazer para aqui. Dependendo da nossa escolha nesta noite. Ou teremos um ano com Deus, ou um ano sem Deus. E um ano sem Deus, do jeito que o mundo está,
não é bom. Humano sem serviço, humano sem profissão, humano sem cuidado das coisas de Deus. Porque você fez essa opção. Às vezes alguém se precipita, tenha cuidado. Deus tem dado a oportunidade. Se você analisar, essas escolhas somos nós que fazemos. Se você analisar, o pai do filho pródigo nunca pediu para o filho sair de casa. Ele quem quis. Eu não conheço pastor nenhum que faz. Não quero você mais nesse carro não, vai embora. É a pessoa que toma a decisão. É a pessoa que prefere sair. Eu quero sair. Você sabe das implicações? Eu quero sair. Tive muita raiva. Aproveita, sai do teu trabalho quando tu tiver uma raiva também. Lá no trabalho. Me fizeram raiva, quero demissão. Faz isso. Mas não, né? Porque no final do mês ganha, né? Mas na casa do Senhor, a gente é crente manhoso, cheio de luxo. Pede baixa no quartel, porque um sargento fez um desaforo contigo. Pede. Que o tenente passou por você e não deu bom dia. Eu servi o exército humano. O tenente saía, não queria nem saber da gente. Embora eu pedi, né? Não quis enganjar, eu saí mesmo. Quero dizer aos irmãos, por que a gente não faz o melhor do Senhor? Faça o seguinte, chega a semana todinha atrasada no teu trabalho, todinho. Ou se não diz assim, não vou não, chefe, que hoje eu tenho um passeio. Diz assim para ele. A gente para Deus tem colocado tantas desculpas, né? É perigoso. Eu proponho para você o caminho da obediência. O caminho da desobediência. A igreja pode inclinar sua cabeça, por favor. E eu vou terminar, estamos terminando. E serei bem objetivo. O ano está começando. Você está no primeiro domingo aqui na igreja. Você está presencial. E tem muita gente online. Quem nesse ano, Senhor, eu quero me esforçar, Senhor. Eu quero ter uma vida melhor contigo. Todos nós queremos isso. Mas talvez você tenha que tomar essa decisão. Está todo mundo de cabeça baixa. Você já fez uma opção por isso? Ou você que está afastado nessa noite quer voltar? Eu vou fazer só uma pergunta e vou orar. Só vou fazer uma. E vou orar, que a hora já passou. Alguém que nessa noite gostaria de, a partir desse ano, mudar tudo na sua vida? Mais Bíblia, mais de Deus, se voltar para o Senhor. Eu imagino que todos já fizeram esse compromisso aqui. Mas tem alguém que queria levantar sua mão, que eu quero dizer para você. Deus abençoe sua vida, essa sua decisão. Tem alguém que queria fazer isso? A partir de hoje, pastor, eu vou tomar essa decisão. Deus te abençoe, minha filha. Tem a segunda vida? Deus abençoe, meu filho. Tem um terceiro irmão que gostaria? Eu gostaria, pastor. Chega de desculpas, chega de conversa mole, eu quero fazer a obra do Senhor. Quem é a terceira vida? Não precisa vir aqui à frente não, nem precisa se levantar. Faça um sinal que eu quero dizer, Deus te abençoe. Já teve uma e duas. Quem é a terceira? Quase que não vinha hoje e veio. E Deus está falando com você. E a partir de agora, é o primeiro domingo, você vai fazer um pacto com Deus. Quem é essa terceira vida? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vou terminar, vou orar. Sei que tem duas vidas, pode ter mais. Mas que Deus abençoe a igreja. Obrigado a Deus porque nesta noite duas vidas se decidiram. Mas eu acredito que tem mais, ó Deus. Mas aí, ó Deus, vai ser uma reflexão antes de dormir, nesse primeiro domingo, ó Pai. Obrigado porque o Senhor fez maravilhas. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Uma boa semana para você.